Essa é a verdadeira origem dos Anunnaki. Vem da palavra Nifal, significa os caídos. Eram aberrações, híbridos, não normais. Tudo neles era caído. Eram aberrações. Eram filhos híbridos de anjos caídos e mulheres. Essa é a raiz de toda a mitologia. Minha especialidade é religião grega e antiga. Se estudar religiões antigas pelo mundo, egípcia, romana, grega, assíria, não importa qual você estude, tudo remonta à mesma base, que havia os Anunnaki, ou deuses que vieram dos céus, copularam com mulheres, gerando semideuses. Lê-se isso no egípcio, assírio, babilônico, caldeu, grego, romano. Todos contam as mesmas histórias, quase idênticas. Podem ter nomes diferentes para seus deuses, mas todos falam do mesmo evento. Um panteão de deuses que desceu. E tudo isso tem raiz em Gênesis, capítulo 6. E após o dilúvio, Noé e seus filhos começaram a se espalhar pelo que hoje é a Turquia. E conforme se moviam, levavam essas histórias com eles. A humanidade se estabeleceu na região do Eufrates e construiu a Torre de Babel. Foi quando Deus confundiu as línguas e as pessoas se espalharam pela terra. E elas carregavam essas antigas histórias. Anjos rebeldes geraram criaturas híbridas, levando essas histórias ao mundo todo. Por isso, em toda religião antiga, há o mesmo esqueleto dessa história. Tudo remonta à Torre de Babel e aos que lembravam desses eventos. Não eram só lendas, talvez romantizadas, mas baseadas em fatos reais de Gênesis 6. A questão é, se os Nefilins morreram no dilúvio, como reapareceram depois? Podemos supor que houve uma segunda incursão que ocorreu novamente, e também podemos supor que haverá outra incursão no fim dos tempos. Em Lucas 21:11, Jesus disse, como nos dias de Noé, será antes da vinda do Filho do Homem, e Jesus deu esses sinais. O título de Gênesis 6 é a malignidade humana e o juízo. Conta justamente porque o dilúvio aconteceu. Nessa época, os anjos caíram, aqueles que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu, começaram a ter relações com mulheres humanas, criando os Nefelins. Segundo o próprio texto de Gênesis 6, fala que esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Deus, ao ver toda essa malignidade se espalhando, se entristeceu muito, pensou em desfazer toda a criação através do dilúvio. Mas, nesse tempo, ele encontrou a família de Noé, família boa, que honrava a Deus. Por isso resolveu preservar ela e inclusive recomeçar a humanidade através dela. Porém, os filhos de Noé sabiam de todas essas histórias. Depois de terem sobrevivido ao dilúvio, repassaram essas informações para outras pessoas e criou toda essa mitologia grega, romana e etc. Porém, hoje muitas pessoas ainda adoram ou veneram essas coisas, esses anjos caídos. No literal, são hoje os demônios. Então toma muito cuidado com isso. A teoria tem crescido cada vez mais, justamente porque é o momento do grande engano, quando esses alienígenas vierem do céu mais uma vez. Muitas pessoas vão adorá-los ou venerá-los. Vi esse vídeo para mais pessoas que gostariam de saber disso também. Sérgio Jonathan Ribas aí pra